Salve, salve time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago para vocês palpites e apostas de futebol para este domingão, dia 17 de agosto. Assim, temos uma grade de jogos muito interessante, um mistão aí com futebol europeu, mais jogos do futebol brasileiro. Mas antes de partir para a nossa primeira análise do dia, se você é novo por aqui, peço que clique aí no botão de se inscrever para acompanhar o nosso canal, para acompanhar nossas dicas no dia a dia. Caiu de paraquedas e gosta do nosso conteúdo, deixa o like para estar fortalecendo o nosso canal. Ativa o sininho de notificação para receber as dicas logo após o vídeo ser postado. E compartilhe o nosso vídeo com um amigo para estar ajudando no crescimento do nosso canal. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Lembrando, aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Sem mais mimimi, vamos para o primeiro palpite do dia. Nossa primeira análise esportiva vai partir da Eredivisie da Holanda, o jogo do Angels versus Ajax, início às 7h15 da manhã, primeira rodada. O Ajax mudou aí a logo do seu escudo, a equipe do Angels vem a 5 jogos aí, uma equipe muito over, batendo ambos marca e over 2,5 nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota para o PSV, ou seja, perdeu pelo placar de 2-1. E vai enfrentar o Ajax, meu parceiro, que também é uma equipe muito over. Bateu aí o jogo para over 1,5 nos últimos 5, over 2,5 em 4 de 5. E em confronto direto, a tendência não é para cima de 3 gols. Mas nos últimos 4 confrontos entre eles, bateu o over 1,5 e em 3 de 5 bateu ambos marcas, ou seja, é confronto de grande equilíbrio técnico, porque nos últimos 5, 2 vitórias do Ajax e uma vitória e 3 empates aí. Então, para esta partida, vejo um jogo bem equilibrado. A equipe do Eagles vem jogando muito em seu domínio. Nos últimos 10 jogos, vem de apenas uma derrota. E o jogo que não marcou gol em casa foi diante da equipe do AZ Alkmaar. Perdeu por um placar de 3-0. Depois disso, marcou gols em todos os jogos. Já a equipe do Ajax fora de casa não vence há 3 jogos. É uma equipe que sabe marcar gols fora de casa. Diante disso, acredito em um jogo de grande equilíbrio técnico. Vou focar aqui em 2 mercados para esta partida. 2 mercados. O primeiro mercado, meu parceiro, é o mercado para gols. O mercado para over gols. Vamos lá. Podemos buscar aqui um jogo para over 2 gols e meio. Podemos buscar também o mercado para ambas as equipes marcam. E com a opção de mini ou possível zebra, podemos pegar aí esse mercado para chance dupla a favor da equipe do Angels. É uma equipe que pode surpreender. Ainda na Holanda temos o jogo do Twente versus PSV às 9h30. Twente vem a 5 jogos e apenas uma vitória. Nos últimos 3 jogos bateu under 2,5. O PSV vem avassalador. 5 vitórias contundentes, marcando gols em todos os 5 jogos. Over 2,5, ambos marcam em 5 jogos. Ou seja, é uma equipe que marca e sofre gols. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do PSV. Para essa partida, acredito que o favoritismo do PSV é bem abravante aí, então vou estar deixando a vitória do PSV, o jogo para over 2,5. Temos agora a Premier League, Chelsea versus Crystal Palace às 10 da manhã, primeira rodada para essas equipes. O Chelsea, meu parceiro, é o atual campeão do Mundial de Clubes da FIFA, ou seja, muitos menosprezaram a equipe do Chelsea porque ia enfrentar a equipe do PSG, atual campeão da Champions. Ou seja, aqui o canal WBBet foi um dos canais aí, a não ser o principal canal que cravou a vitória do Chelsea, que mencionou que o Chelsea iria surpreender, que deixou o Chelsea como uma possível zebra
e o resultado final, Chelsea campeão. O Chelsea engrenou uma sequência maravilhosa, 5 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em todos os jogos. Depois de ser campeão do Mundial de Clubes, teve 2 amistosos, venceu o Bayer Leverkusen 2-0 e venceu o Milan 4-1. Essa equipe do técnico Maresca, meu parceiro, vem dando o que falar. Tem jogadores de qualidade, como é o caso do Cole Palmer. Palmer deve ser titular aí nessa partida, não tenho dúvida disso. Tem o Palmer, tem o João Pedro, meu parceiro, ex-Fluminense. O Neto, grande jogador. Enzo Fernandes, atual campeão aí mundial pela seleção da Argentina. O Cucurella, então vai ser um jogo bem interessante. A equipe adversária tem seus jogadores, mas tem um Munhoz aí, grande jogador, mas não vai enfrentar a equipe do Chelsea de igual para igual. Para mim, a equipe treinada por Maresca é a favorita a estar vencendo esse confronto. Crystal Palace, 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. Lembrando, vem de um jogo duríssimo diante do Liverpool, conseguiu superar a equipe do Liverpool e foi campeão daquele jogo, mas não quer dizer que vai vencer o Chelsea. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates, o Chelsea é uma equipe que vem mantendo aí um equilíbrio diante do Crystal Palace. Em minha visão, o Chelsea é o favorito a estar vencendo esse confronto e largando bem aí nessa Premier League. Então vou estar deixando aqui Chelsea para vencer o jogo. Bom, ainda na Premier League temos o Manchester United versus Arsenal. Início às 12h30. A equipe do United vem a 5 jogos. Nos últimos 4 bateu over 2 gols e meio e o ambos marca. E a equipe do Arsenal nos últimos 4 jogos over 2 gols e meio em 3 de 4. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos e o Arsenal não perde para o Manchester United desde 2023. Ou seja, são 6 confrontos, 2 empates e 4 vitórias da equipe do Arsenal. Jogo muito equilibrado tecnicamente. O Arsenal é uma equipe que marca e sofre gols fora de casa e o United é uma equipe que marca e sofre gols em seus domínios. Ou seja, vejo um jogo daquele jeito. A equipe do Arsenal é o favorito para este confronto. A equipe do Manchester United ainda está se adaptando com seu treinador. Para essa partida, acredito em um jogo para over 1 gol e meio. Dependendo da odd, um over 1 gol e meio aí é uma boa pegada. E podemos pegar aqui um jogo para ambas as equipes marcar gols, porque vejo um clássico aberto. Vamos agora para a La Liga da Espanha. Temos a primeira rodada para Bilbao versus Sevilha às 14h30. O Bilbao vem a 5 derrotas em sequência, batendo over 2,5. Sevilha, 5 jogos, ambos marcam over 1,5. E lembrando, nos últimos 3 confrontos, 1 empate e 2 vitórias de Bilbao. Para essa partida, o Bilbao, meu parceiro, é o favorito, mas não passa pelo bom momento. Então, diante deste prognóstico, acredito aí que será um jogo para chance dupla a favor do Sevilha, com uma opção de mínimo possível zebra e um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Temos agora a França Liga 1, temos o jogo do Nantes versus PSG. O Nantes, 4 derrotas em sequência, porém, over 1,5 em 4 de 5. PSG é uma equipe que bateu over 2,5 em 4 de 5. É uma equipe que perdeu o Mundial de Clubes para o Chelsea 3-0. Depois enfrentou mais uma equipe inglesa, enfrentou o Tottenham e estava perdendo por 2-0. Conseguiu surpreendentemente, surpreendeu o Tottenham, empatou o jogo e venceu nos pênaltis. E é o campeão da Supercopa. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates entre essas equipes. Para esta partida, mesmo atuando fora de casa, a equipe do PSG, atual campeão desse campeonato francês, é o favorito a estar iniciando muito bem diante do Nantes. Então, vou estar deixando o PSG para vencer o jogo. Temos agora Atlético Mineiro versus Grêmio.
Brasileirão Série A, às 16 horas. Temos 21ª rodada, ou seja, retorno, é o confronto do 10º versus o 15º colocado. A equipe do Atlético Mineiro é uma equipe que eliminou a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil, é quarto finalista, e vai enfrentar uma equipe do Grêmio, meu parceiro, que não passa pelo bom momento, perdeu para o Lanterna Sport. Nos últimos 5 jogos do Galo, bateu over 1,5 nos últimos 4, ou seja, o Atlético engrenou 5 jogos de invencibilidade, venceu o Godoy Cruz pela ida das oitavas da Sul-Americana, e a equipe do Grêmio, uma vitória em 5 jogos, muito mal essa equipe do Mano Menezes, é uma equipe under, já que em 5 jogos bateu under 2,5 em 4, e a equipe do Grêmio venceu o primeiro confronto, ou seja, no primeiro turno, mas agora é na casa do Galo, o Galo com o apoio da sua torcida deve vencer essa equipe do Grêmio e com autoridade, querendo subir um pouco mais na tabela, é jogo para over 1,5 gol, o Atlético Mineiro empate anula. Bom, Santos versus Vasco, Brasileirão Série A, é jogo para as 16 horas. A equipe do Santos é o duelo aí do 14º versus 17º colocado. O Vasco é uma equipe que está no Z4. O Santos está um pouco afastado, mas pretende se afastar um pouco mais. É uma equipe que vem a 5 jogos batendo over 1,5. Venceu o Cruzeiro fora de casa, ou seja, venceu um jogo duríssimo. E a equipe do Vasco que vem aí com 5 jogos batendo over 1,5 em 4 deles. É uma equipe que nos últimos 2 confrontos bateu over 1,5. O Santos vai atuar em casa, vejo o Santos mais preparado que a equipe vascaína. Então, diante disso, jogo para over 1,5 gol. Mercado de match odd, chance dupla a favor do Santos. Temos La Liga Espanhol versus Atlético Madrid, às 16h30, é o Atlético de Madrid. O Espanhol, 5 jogos de invencibilidade, batendo under 2,5 em 3 deles. Atlético de Madrid, 5 jogos, batendo o over 1,5 em 3 de 5. E nos últimos 4 confrontos, 4 empate técnico, batendo over 1,5 em 4 dos últimos 5 confrontos. O Atlético de Madrid, meu parceiro, mostrou ser uma equipe ali inconsistente naquele Mundial de Clube. Foi uma equipe que jogou e não vi sucesso coletivo. Enfrentou a equipe do Porto não, enfrentou a equipe do Seattle Sounders, conseguiu surpreender, enfrentou o PSG e venceu a equipe do Botafogo, mas foi uma equipe que não vi muita objetividade naquele Mundial de Clube. É uma equipe que não deve vencer a sua primeira rodada, e minha visão não vai vencer aí pela La Liga primeira rodada. Vai ser um jogo que vai ser bastante disputado. Se sair um over 1,5 é maravilhoso, e vou deixar aqui um over 1,5 e também acredito em chance dupla a favor do Espanhol. Os caixoneiros devem tropeçar nesta rodada. Bom, temos agora a Liga Portugal, Sport de Portugal versus Arouca. A equipe do Sporting de Portugal vem a 5 jogos, batendo over 1,5 gol apenas em 2, meu parceiro. Então vamos focar aqui que foi 5 jogos para under 2,5. A equipe do Arouca, 5 jogos, over 1,5 em 4 deles. Último confronto 2-2. O Sport de Portugal é favoritíssimo, atuando em casa com apoio da sua torcida, deve vencer sim. E vou deixar um jogo para Sport de Portugal vencer o jogo. Temos agora Brasileirão Série A, Internacional versus Flamengo. Essas equipes se enfrentaram no jogo de ida da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, oitavas de final. Esse jogo tem início às 18h30. É o confronto do líder Flamengo, 3 pontos à frente do Cruzeiro, diante do Internacional, que vem na 11ª colocação. Ou seja, o Flamengo ainda vai enfrentar o Inter novamente na próxima quarta-feira pelo jogo de volta da Copa do Brasil no Beira-Rio novamente. Então, o Inter tem 2 jogos em casa contra o mesmo adversário. O Inter que vem a 5 jogos de apenas uma vitória diante do Red Bull Bragantino, que está em uma fase terrível. Nos últimos 5, bateu over 1,5 em 4 deles. Apenas saiu um under 1,5 no jogo contra o Flamengo, aonde o Flamengo jogou melhor o primeiro tempo, fez aquele gol no início ali com o Bruno Henrique de cabeça, cobrança de escanteio,
porém o Internacional foi superior na segunda etapa em minha visão de analista. A equipe do Flamengo, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, ou seja, foi um resultado parecido, meu parceiro, um resultado parecido deste jogo de Flamengo Internacional. Porém, o Flamengo perdeu em casa pelo placar de 1 a 0, buscou o resultado contra o Galo fora de casa, venceu de 1 a 0 e perdeu nas penalidades. Agora é diferente, o Flamengo venceu o primeiro jogo e agora o Inter precisa vencer o outro jogo, no caso, na próxima quarta-feira, para levar a decisão para os pênaltis. Esse jogo é pelo brasileiro, o último confronto deu Flamengo, pelo brasileiro o último confronto foi empate técnico no primeiro turno, 1 a 1, e para esta partida não vejo aí o Flamengo superando o Internacional novamente. Então eu vou estar acreditando neste confronto em um jogo para over 1,5 gols. Um possível jogo para ambos marca também é bem plausível neste confronto. Esse jogo vai ser mais um jogo teste, um jogo estudado para o confronto decisivo da próxima quarta-feira. Apesar de ser um jogo para se estudar a próxima rodada, é um jogo que vale muito para o Flamengo, que está na liderança. Temos agora o Brasileiro Série C, temos o jogo do Náutico versus Anápolis, às 19 horas, o famoso Timbatível. Timbatível tá demais, é o vice-líder do campeonato, com a melhor defesa do Brasil entre as 4 divisões, entre os 24 times em disputa nas 4 divisões nacionais. Enfrenta o Anápolis, que é o 14º colocado, com 19 pontos. Em minha visão, essa equipe do Anápolis precisa pontuar nas próximas rodadas, se quiser fugir aí de uma possível Série D, o Anápolis precisa pontuar. Claro que não vai ser nessa rodada, mas tem chance aí de se salvar deste suposto rebaixamento. A equipe do Náutico, meu parceiro, é uma equipe que nos últimos 5 jogos, venceu Caxias 2 a 0 em casa, venceu Guarani 1 a 0 fora de casa, venceu Retrô 3 a 0 em casa e venceu Londrina, aonde nunca venceu, e venceu por um placar de 2 a 0, quebrando aquele tabu. E olha que o Mezenga perdeu um gol bizarro, Mezenga e o Bolt, mas Mezenga se redimiu fazendo aquele golaço. O Náutico, sequência aí de 5 jogos de invencibilidade, puxando um pouco mais, a sequência do Náutico é ainda maior. Ou seja, 8 jogos de invencibilidade a 7 jogos sem sofrer gol, 7 jogos sem sofrer gol. E apenas pela Série C, o Náutico está a 9 jogos de invencibilidade, sofrendo apenas 1 gol em 9 jogos. Esse jogo aqui 3 a 1 foi pela Copa do Nordeste contra o Bahia, um adversário de Série A. O Anápolis vem a 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 4 bateu over 1,5. O Náutico ainda não teve a oportunidade de enfrentar o Anápolis. O Anápolis fora, nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, bateu over 1,5 em 4 de 5. O Náutico em casa bateu o over 1,5 em 3 de 5. Ou seja, o Náutico do Hélio dos Anjos, meu parceiro, vem arrebentando corações. Então, o Náutico tem 29 pontos. Em minha visão, para tomar a liderança do Caxias, tá um pouco complicado, porque o Caxias tem 36 pontos, ainda tem 3 jogos a disputar. O Náutico vencendo seus próximos 3 jogos só pode chegar pela matemática aos 38 pontos. Se o Caxias vencer, ele mantém a sua liderança ali, confirmada. Mas vejo o Náutico firme aí pela vice-liderança do campeonato, porque o São Bernardo está na sua cola com 29 pontos. O Náutico vencendo, São Bernardo vencendo em casa o Figueirense, chega a 32 pontos. E vai decidir quem vai ser vice-líder na próxima rodada, onde o Náutico vai enfrentar o São Bernardo fora de casa. O Náutico tem o melhor saldo de gol da competição, 14 gols de saldo, mais até que o Caxias, que é o atual líder. Tem a melhor defesa da competição, com 6 gols sofridos em 16 jogos. Melhor defesa da competição e do Brasil. E também tem uma sequência de 8 jogos de invencibilidade. O fator casa deve pesar muito. Vai ficar lotado, um caldeirão aí a favor do Clube Náutico contra a equipe do Anápolis. Então, é um jogo que, em tipo simples, vai ser um jogo bem complexo, porque o
o Anápolis deve tentar jogar fechadinho, querendo surpreender e levar um pontinho para casa, mas o Náutico jogando em casa, venceu adversários muito mais complicados. Acredito em uma tipo simples vitória a favor da equipe do Náutico. E para botar em um bilhete pronto, acredito aí em um Náutico com empate a nula. Último prognóstico do dia. Temos um jogaço, meu parceiro, pelo Brasileirão Série A. Botafogo versus Palmeiras, às 20h30, confronto do terceiro colocado versus o quinto colocado, seja 7 pontos afasta uma equipe de outra. O Botafogo do Davis Ancelotti vem a 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, perdeu para o Cruzeiro em casa pelo Brasileiro, bateu over 1,5 em 3 de 5, vem de uma vitória em cima da LDU pela ida das oitavas da Libertadores. E o Palmeiras é uma equipe que em 5 jogos bateu o over 1,5 nos últimos 4, vem de uma vitória em cima da equipe do Universitário, decidiu ali praticamente no primeiro tempo. E lembrando que nos últimos 2 confrontos, um empate em 0-0, primeiro turno pelo Brasileiro, diante da equipe do Palmeiras, e uma vitória na prorrogação do Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que o Abel Ferreira continua no comando do Palmeiras. Enfrentou o Botafogo quando era o Renato Paiva em 2 confrontos, empatou 1, perdeu outro, e agora o Palmeiras com o Abel vai enfrentar o Davis Ancelotti, o italiano, filho do Carlos Ancelotti. Para essa partida é um jogo bem truncado tecnicamente, acredito aí em uma chance dupla a favor do Botafogo. E tropa, essas são as nossas análises, prognósticos e palpites da rodada de hoje. Quer mais dicas como essa? Nos segue no nosso Insta, entra aí abaixo no nosso canal do Telegram, que em breve você estará recebendo dicas totalmente grátis por lá também. Lembrando, aposte com responsabilidade, compartilhe o nosso vídeo para ajudar outras pessoas. Com a opção de dupla ou tripla do canal, temos boas opções. A primeira delas, PSV para vencer o jogo, PSV para vencer e Chelsea para vencer. É o primeiro bilhete pronto do canal deste domingão. Outra boa pegada que vocês podem pegar aí, é um jogo para Santos versus Vasco, over 1,5 gol. Santos versus Vasco, over 1,5 gol. Náutico empate anula e Botafogo chance dupla. Então, 2 bilhetes pronto maroto. Monte sua dupla, planeje sua tripla em busca do green sempre, meu parceiro. É bilhete pronto batendo na porta, hein? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Avante, tropa!